Novidade quentíssima no Power BI e uma novidade bombástica agora no mês de fevereiro de 2024. Já imaginou você criando medidas DAX complexas sem ter que saber muito assim de DAX? É o que os cálculos visuais prometem. Realmente está dando o que falar essa nova funcionalidade agora de fevereiro de 2024. Mas e aí? Qual a minha opinião sobre isso? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Vai ajudar? Não vai? Nesse vídeo eu vou fazer um react da própria Microsoft apresentando essa nova funcionalidade e aí depois eu vou dar a minha opinião. Vamos assistir juntos? Vamos lá. Olha só, novidade então em fevereiro de 2024. Visual Calculations. Está em preview ainda, tá? Vamos assistir aqui juntos. Starting this month, the way you write calculations in Power BI is going to change. Introducing Visual Calculations in preview now. A visual calculation is a DAX calculation that's defined and executed directly on a visual. They make it easier to create calculations that were previously hard to write, leading to simpler DAX, easier maintenance, and better performance. Let's look at a quick example. Here's a visual that shows sales amount and total product cost by fiscal year. And let's say I want to add a running sum for profit. Previously, I would have to write complex DAX to make this work, but with visual calculations, this is incredibly easy. However, profit is nowhere to be found yet, so I first need to calculate it. All I have to do is select the visual and select new calculation, and this opens the visual calculations edit mode. And here I can simply calculate profit by doing basic subtraction of sales amount minus total product cost. Now let's add that running sum. To do that, I can select the running sum template and instruct it to do a running sum over profit. Notice that the DAX expression is very easy. It's calling a new function called running sum with a parameter of profit. Let's add this and check the results. See how simple this is? We provide many more templates, such as moving average, average of children, percent of parent, or versus previous. Also, most existing DAX will work, so this is not a brand new language you need to learn. Finally, let me hide sales amount and total product cost from view, so we only show profit and running sum of profit on the visual. Visual calculations have extra tricks up their sleeves. For example, since they're defined on directly on the visual, they are aware of the structure of the visual they are on. They can refer to the axes of the visual for maximum flexibility. In summary, visual calculations make it easy to add calculations that were very hard to write. I'm excited for you to try this out, so please enable the preview today and let us know what you think. Muito interessante. E a minha opinião é que toda e qualquer funcionalidade que vem para dar mais autonomia aos usuários de negócio é válida, é benéfica, né? Isso aqui com certeza vai dar muito mais autonomia para quem está começando, para quem ainda tem dificuldades em entender contexto de linha, transição de contexto, contexto de filtro, entender como é que funciona a função calculate. Pode ver ali que ele não utilizou a função calculate para fazer uma soma acumulada, running sum, né? Onde nós teremos que utilizar calculate, all, enfim. Então é benéfico, claro que é. Vai melhorar a curva de aprendizado, vai diminuir ela, vai facilitar a entrada de mais usuários e também dar mais autonomia e flexibilidade para aqueles usuários que são de negócio, geralmente. Que não tem, assim, talvez desenvolvimento de relatórios em Power BI como o core, como o principal, tá? Então, para esses usuários que trabalham na área financeira, área de controladoria, área de compras, produção, enfim, qualquer área de negócio e utilizam Power BI para criar relatórios para aquela área, ou melhor, ou para ele talvez, né, para aquele profissional, pô, isso aqui para mim é muito legal mesmo. Agora, para você utilizar isso num sentido mais amplo, num projeto corporativo, onde tem mais áreas envolvidas, ou seja, um projeto de BI mais robusto, aí eu acho que isso aqui é um tiro no pé. Porque a manutenção de medidas locais no visual vai ser muito complexo quando você tiver muitos relatórios, quando você tiver muitos usuários criando relatórios também, em cima, por exemplo, de um conjunto de dados que a equipe de BI montou ou que a área de dados montou, né? Então ele fala ali no vídeo que a manutenção melhora. Não, né? A manutenção, na minha opinião, vai ficar muito mais difícil. Vai ficar um caos para dar manutenção em medidas que nem existem no modelo, somente no visual. Porque aquelas medidas que você cria no visual, elas não são visíveis em outros visuais. Então a manutenção, na minha opinião, vai piorar e muito. Tá? E vai ficar realmente bem complexo nesse sentido. E tem outro ponto muito importante, que aí sim que eu acho que tem que ser um cuidado gigantesco, né? Uma preocupação realmente muito grande que eu tenho, é na nossa limitação do desenvolvimento da capacidade analítica. Isso para mim realmente é algo que vem sendo
muito prejudicial essas novas tecnologias, né? Essas novas funcionalidades que facilitam demais, elas acabam prejudicando nesse sentido. E aí, claro, não é uma crítica à Microsoft, nada disso. Aí é um geral, né? Vide o ChatGPT. Querendo ou não, nós temos todas as respostas do mundo prontas já. Então, para que a gente vai pensar? Só que daí, na hora de fazer aquilo que é o mais importante em BI, que é o quê? Tomar decisões, né? Utilizar dados para tomar decisões, ali vai faltar pensamento crítico, vai faltar capacidade analítica, vai faltar realmente intelecto para que a gente possa tomar uma decisão inteligente. E aí fica a pergunta, do que adianta a gente ficar criando relatórios mais rapidamente, mais facilmente, se a gente não consegue depois utilizar eles para tomar decisões? Isso é algo que eu cobro muito em todos os cursos, treinamentos, internamente aqui na empresa também, que é utilizar realmente o relatório para algum fim. Porque o que eu mais vejo no mercado são relatórios que são criados e não são utilizados. Então fazer relatório rápido, ser mais um fazedor de relatório, pô, será que é isso que vai fazer diferença para você na sua carreira? Será que é isso que vai fazer diferença para a empresa? O que adianta fazer um relatório se lá na frente ninguém souber analisar e tomar decisões com ele? Só que, novamente, como eu falei, isso é um panorama geral de tudo que está acontecendo no mundo, né? Nas tecnologias que estão aparecendo, inteligência artificial, ferramentas no-code, low-code. E não é uma crítica, novamente, como eu falei, né? Porque a gente utiliza muito aqui internamente também ferramentas low-code ou no-code, por exemplo, Bubble. Nossa plataforma nova foi toda desenvolvida em Bubble. Isso faz com que o desenvolvedor não tenha que saber tanto assim sobre a linguagem de programação, não tem que digitar tanto código. São mais operações lógicas, né? Só que continua exercendo muita lógica, no caso aqui, por exemplo, para desenvolver um aplicativo em Bubble. Agora, nessa demonstração aqui, você acaba não tendo que pensar muito realmente, né? A lógica vai lá para baixo, você não usa muito a lógica. E a gente sabe que quando a gente exercita a lógica, isso melhora nossa capacidade analítica, nós conseguimos ter mais, pensar de forma mais crítica e, claro, lá na frente vai ajudar a tomar decisões melhores. Então é um alerta geral, né, para que você, claro, use ao máximo que você tiver disponível aí as ferramentas e tecnologias, só que não deixe de exercitar aquilo que é importante para você se desenvolver de verdade, que é ser relevante para a empresa, não somente criando relatórios, mas analisando dados. Legal? Agora, um outro ponto importante, né? Outro ponto interessante quando a gente olha uma demonstração dessa da Microsoft, aí é uma crítica realmente, né? O case que eles utilizam, né? Olha só o exemplo que eles utilizaram e o relatório, né? E o visual que eles utilizaram para poder fazer essa demonstração. Vai um pouco contra as boas práticas de storytelling e design de dashboards. Eles colocaram aqui, por exemplo, no eixo Y, o tempo. Então, fazendo um acumulado ao longo do tempo na vertical. Aí não é legal, né? Acho que essa questão aqui dessa demonstração poderia ser um pouquinho mais bem caprichada, mais bem feitinha, né? Mais caprichada. E um case mais legal de ser mostrado, né? Ele utilizou um case aqui que não é muito bacana. Então, em breve a gente vai fazer algumas demonstrações com cenários mais legais sobre essa nova funcionalidade. Então, se você quer aprender a criar relatórios com design caprichado, seguindo as boas práticas de storytelling, participe da nossa Master Live dia 27 de fevereiro, às 19 horas, porque lá eu vou dar realmente todo o passo a passo, o beabá de construção de dashboards com design premium. Legal? Utilize essa nova funcionalidade com cautela, porque o meu receio é que você não tenha que mais pensar para nada em alguns meses, talvez anos, né? Então, ó, coloca para pensar aqui, né? Coloca essa cabeça para funcionar, porque isso é importante para sua carreira. Um grande abraço e até mais.